Oi, gente, tudo bom? A gente hoje vai dar continuidade à nossa aula de filosofia. Especificamente, a gente hoje vai trabalhar a revisão para o teste da terceira unidade, né? Sendo o nosso último teste, importante, né? Que vocês se saiam bem. Por isso, essa revisão aqui vai ser uma orientação de como vocês vão fazer para estudar, né? E revisar esse assunto que já foi dado em videoaula. Bem, a gente está trabalhando em filosofia, né, a ética e a vida. Eu vou falar um pouquinho na frente do que se trata esse assunto, mas eu quero deixar claro que isso aqui é uma revisão, tá? É uma orientação. A gente vai recapitular bem superficialmente esse assunto. Portanto, se vocês quiserem se aprofundar, vocês assistem a videoaula sobre isso, ou vocês podem também estudar através do livro de vocês, do segundo ano, está na página 53, 54 e 55, tá bom? Bem, o que é que a gente vai trabalhar sobre esse assunto? A ética e a vida. O próprio nome já está dizendo. A ética se trata dos valores, né? Dos valores que são adotados para a gente discutir e debater a vida. E esse assunto está muito ligado às tecnologias, à ciência e à medicina. Exatamente, né? Com o desenvolvimento das tecnologias, da ciência e da medicina, foi necessário, né, que buscasse discutir esses valores, né, morais, né, de conduta, de como conduzir, né, de forma, né, coesa, coerente, para que a gente encontrasse uma melhor forma de viver em harmonia e lidar com esses avanços, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de ética e de vida. A gente sabe, né, que depois da Revolução Industrial que ocorreu lá no século XVIII, a sociedade ela vem galgando, né, cada vez mais, né, degraus, quando a gente fala em desenvolvimento tecnológico, científico. E é um caminho que não tem mais volta. A gente não tem como decidir que agora a gente vai parar aqui e não vai mais avançar. Então não tem para onde a gente correr. Nós mesmos, né, estamos lidando com esse avanço, né, que na pandemia ele aconteceu de uma forma muito impositiva. A gente teve que aprender a lidar com as tecnologias e também algumas tecnologias avançaram, né? Portanto, foi necessário que a gente se adaptasse a esse novo modelo, né? E assim a sociedade, gente. Na verdade, quem não consegue se adaptar termina ficando para trás. Então, a globalização, a internet, os avanços científicos, os avanços médicos, né? Eles colaboraram para que o homem começasse a se questionar, né? Quais seriam as condutas adotadas para lidar, né, com todo esse avanço. Afinal de contas, a gente sabe que quando a gente fala de vida, a gente encontra alguns assuntos polêmicos, né, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E esses assuntos polêmicos, justamente a filosofia vem questionar, discutir, debater, né, conversar, né, sobre qual a melhor forma da gente viver. Porém, como vocês bem sabem, a filosofia não tem resposta pronta para nada disso, né? O que vai ocorrer é que esses debates filosóficos, eles vão desembocar, eles vão terminar desaguando aonde? Em debates de direito, né? De leis que vão orientar, reger, né, a sociedade. Então, vamos lá. O que é a ética e a vida? O que a filosofia vai discutir? A gente sabe que com o avanço tecnológico e científico, né, muita coisa mudou. E algumas áreas precisaram ser discutidas, né, para que essa conduta, né, fosse adotada da melhor forma, uma forma da gente encontrar um bem viver. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns assuntos que são discutidos pela ética da vida, né, como os códigos genéticos, as manipulações, né, de genes, né, o caso das clonagens, que também nos anos 90 foi muito debatido, a gente teve até novela sobre isso, né. Outra questão também importante para a gente debater é o meio ambiente, né,
preservação da natureza, inseminações, né, genéticas, né, transgênicos, a biodiversidade também, né, que a extinção de algumas espécies, também outro assunto também debatido, né, pela ética à vida, a inseminação artificial, né, e outro assunto também super polêmico, a morte, né, que encontra aí diversos subassuntos, né, que são aborto, pena de morte, eutanásia e por aí vai. Então, são assuntos que a sociedade precisa discutir, precisa encontrar formas de se compreender e arranjar uma conduta melhor para ser adotada. Bem, o que eu quero dizer a vocês é que nenhuma dessas discussões é uma discussão fácil, tá? Que isso tudo é uma discussão que tem que se encaixar na sociedade que a gente está vivendo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Tem se discutido muito nas redes sociais a questão do aborto e a questão da mulher ter o direito sobre o próprio corpo. A gente sabe que essa discussão, ela emperra, né, em discussões religiosas, né, em discussões conservadoras. Porém, a gente tem que entender, gente, que essas discussões, elas são discussões que tem que entender o contexto social de determinada época, né? A gente vive uma época de um boom populacional, a gente vive uma época de a mulher galgando, né, espaços na sociedade e também direitos, né, sobre sua vida e o seu corpo. Então é importante que a gente entenda que a gente vive uma época diferente dessa época que as pessoas defendem, né, como se a gente estivesse vivendo na Idade Média, no século passado, talvez. Né? A gente precisa avançar também quanto às questões morais, né? Por exemplo, o que era aceito moralmente, a gente já discutiu isso, o que era aceito moralmente no século XVIII, hoje em dia pode não ser aceito moralmente mais, né? Como é o fato, por exemplo, de no Brasil colônia, crianças casarem com homens de 40 anos. Hoje em dia a própria lei não permite mais que isso ocorra, né? Isso é enquadrado em pedofilia. Mas era muito comum, né? Crianças de 12, 13 anos casarem com homens de 40, né? Então, era uma outra época, né? Então, a gente tem que discutir essa moral, esses valores morais de acordo com uma determinada época dentro da sociedade. Portanto, é importante que a gente abra nossa mente e a filosofia ela serve para isso, para que a gente consiga expandir nossa mente e entender que época a gente está vivendo e como a gente deve entender ética, valores e vida nessa época. Então, gente, vamos lá. Mais ou menos na década de 70, né, em 1970, passou-se a utilizar esse termo bioética, né? O que significa esse termo? É justamente a ética da vida. Embora esse termo bioética, né, ele tenha sido associado, né, às morais, né, da medicina e da engenharia genética, a gente também pode dizer que esse termo, ele reflete também questões que envolvem a sociedade como um todo, né? Afinal de contas, a ética da vida está ligada a tudo, a moral, política, social. Se a gente parar para pensar, todos os assuntos que eu falei anteriormente, de meio ambiente, de medicina, de morte, de lei, tudo isso está ligado a essas questões. Apesar de que, gente, quando a gente fala de ética da vida, a gente sempre está falando dos avanços tecnológicos e científicos e as implicações desses avanços na nossa sociedade, tá bom? Bem, como eu falei anteriormente, essas questões discutidas, elas vão desaguar em questões de direito, né? A partir desses debates que a sociedade faz e a partir de encontrar meios de enquadrar esses valores no nosso convívio. Tudo isso vai terminar, né, refletindo em ações de direito, né? Porque, afinal de contas, a sociedade, ela precisa de regras, né, que oriente o bom viver, né, o convívio social. Bem, além de todas essas discussões, a bioética, ela também discute, né, questões como minorias éticas, né, deficiências físicas ou mentais, né, também a miséria e algumas outras questões humanas. Então, vocês percebam que todo o avanço tecnológico e científico, eles terminam por determinar, né,
a nossa conduta no social, no político e no moral. Bem, agora a gente vai falar de um termo que muitas pessoas leigas terminam discutindo nas redes sociais de forma muito equivocada, que são os direitos humanos. A gente vai entender um pouquinho, na verdade isso aqui é uma orientação de estudo para vocês. Na página 54 do nosso livro tem explicando um pouco sobre isso, ou vocês podem fazer a pesquisa na internet, tá bom? Bem, do que se trata os direitos humanos? A gente sabe que essa questão dos direitos das pessoas, ela vem sendo debatida desde a época grega, dos clássicos gregos, dos filósofos gregos. Porém, foi com a ascensão da burguesia, a ascensão da indústria, e as revoluções do século XVIII, que essa questão dos direitos humanos foi muito mais debatida. Afinal de contas, o enfraquecimento da monarquia fez desenvolver, uma outra forma de governo. E nessas reuniões, nesses debates políticos e filosóficos, começou-se a falar nos direitos, sobre a vida, nos direitos de toda pessoa. Então, a partir do século XVIII, começa-se a compreender que a vida é um direito primordial, ou seja, a vida é o direito, é o primeiro direito, o direito sobre o qual não há nenhum argumento, que possa questionar, e outros assuntos também que foram assuntos pauta, das revoluções do século XVIII, foi a liberdade, direitos e deveres, e também a política se renovando. Outra coisa também que foi importante, que foi debatida nessa época, foi a questão da igualdade, o princípio de que todo ser humano deveria ser igual perante a lei. Isso a gente sabe que não era verdade na época dos gregos, que já se falava em direitos, já se falava em política, porém, existia uma grande diferença entre cada setor da sociedade, Cada setor era bem delimitado. E a partir das revoluções começa-se a entender, a falar, a questionar essa questão de liberdade, igualdade, fraternidade. Inclusive, esse é o lema da Revolução Francesa, Que é liberté, égalité, fraternité. Bem, gente, nossa avaliação, nosso teste, o que é que ele vai pedir de vocês? Vai pedir que vocês entendam o que é bioética, o que é ética, do que trata esse assunto, quais são as áreas, que é debatida por esse assunto. Vai falar um pouquinho também dos direitos humanos, de quando é que surgem essas discussões e de quando é que ganha força, tá? Vai falar um pouquinho também dos filósofos, dessa discussão de ética e vida. E eu queria dizer a vocês que, para mim, eu considero que está bem fácil, mais fácil do que as outras avaliações. Então, é uma oportunidade de vocês fecharem o teste e tirarem uma boa nota, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse assunto tenha ficado claro para vocês. Um bom estudo e até a nossa próxima aula.